Apocalipse capítulo 21, nossa penúltima aula nessa temporada em Apocalipse. Nessa temporada, mais para frente, a gente vai tratar Apocalipse de novo, com fogo maravilhoso. Foi, mas deixa eu colocar romano. Fazer um nome para poder gravar? Vou deixar para a posteridade, né? Pô, te falar. Vamos lá, Tem um problema no seu carro, mas eu prometo que posso dar uma mão todos. Depois romano é maravilhoso. Eu volto lá no recordar, entendeu? Paulo é muito inteligente. A gente vai esquecendo, né? Então, a questão da carta em Tem que ter Romanos relacionamento. é que ela resume um outro evangelho. O livro dos Romanos é o evangelho doutrinário. Quando os quatro evangelhos são os evangelhos práticos, Paulo ele aborda todas as esferas do evangelho, desde a justificação até a consumação, no livro dos Romanos. Entendi que se não tivesse sido no Novo Testamento. Na história, seria suficiente para todos entenderem o plano da salvação. E como se entende? Tem lá em Romanos 33, os caminhos são inescrutáveis. Não dá para acompanhar, não. Nós somos muito limitados. Então vamos lá. Muito demais. Nós somos aquela história do garotinho, já ouviu a história do garotinho que estava vendo a mãe costurada? O garotinho estava sentado no chão e sua mãe estava costurando sentada no sofá. Ele olhava para o tecido que a mãe estava costurando e ria. Na hora que a mãe se incomodou, falou: por que você tanto olha para cá e ri? Ele: nossa mãe, sua costura está cheia de fiapo. Esse negócio está horroroso. Aí a mãe pegou e virou o desenho para ele. Ele viu a parte e falou: nossa mãe, seu bordel está muito bonito. Ele falou: pois é, meu filho. É que você está vendo de baixo. Quem está vendo de baixo não vê e não entende o que quem está de cima está fazendo. Nós somos esse garotinho. A gente não entende o que aquele que está lá em cima está fazendo. Mas o que ele está fazendo é perfeito. Não nos cabe nem questionar. Lembra de Jó? Jó era íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Fez 16 perguntas para Deus. Deus falou: você tem uma dele. Não nos cabe nem questionar, nos cabe confiar. Deus não promete explicação. Nunca prometeu explicação. Tem coisas que vão acontecer que a gente não vai entender. Existem situações que Deus não vai nos livrar. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus não livrou Ananias, Misael, Azarias da fornalha do ardente. Deus não livrou Estevão da morte, foi apedrejado até a morte. Então tem coisas que Deus não vai dar livramento. E já começa a forma com um clima muito bom, né? Quando Deus não vai dar livramento, tem coisas que Deus vai deixar acontecer, tem problema que vai estourar. E o que nos resta? Confiar. Por que Jesus deixou Lázaro morrer? Lembra do centurião de Cafarnaum? Falou assim: tu não precisa ir lá. Se tu disser daqui, ele é curado lá. A gente nunca vai entender. A gente tem que confiar. Eu digo que a gente nunca vai entender um todo. Romanos, voltamos para Romanos. Romanos 8, 28, 29, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem não é vago. No versículo 29, Paulo explica: porque o estudante chamou, a eles também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ou seja, todas as coisas cooperam para que você se pareça mais com Cristo. Então, de alguma forma, eu não sei qual é a situação específica que você está passando hoje, mas isso corrobora para que você se pareça mais com Cristo. Amém. Desse propósito eu não posso duvidar nunca. Salmo 34, 8. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É isso, confia. Não é fácil não, tá? A gente tem. Apocalipse 21, depois dessa longa introdução. Vou fazer a leitura um pouco mais extensa. Na verdade, se alguém quiser se candidatar, você. Quero fazer essa leitura um pouco mais extensa. O primeiro é o final. Depois a gente vai conversando sobre. A aula de hoje é bem curtinha, só tem 4 páginas aqui. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois
com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, dê graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade como uma cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem em que há de um ano. E a fábrica de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. O primeiro fundamento da verdade da firma. O terceiro glória, o quarto esmeralda, o quinto está transformando, o sexto está carne, o sétimo Cristo, o oitavo vermelho, o nono dourado, o décimo Cristo, o décimo da Cristo, a ametista, os 12 portam eram 2 pedras, cada uma das portas era uma pedra, e a costa da cidade de ouro puro, como um vidro transparente. E nela não vi tempo, porque seu tempo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita do sol nem da lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus que alumiado. O Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão com a luz do jeito eterno. Trarão para ela sua glória e honra. E suas portas não se fecharão os dias, porque ali não haverá noite. E matam glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa a contaminação e mentira, mas só que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Amém.
Irmão, o livro de Apocalipse é Meu dividido Deus! em 7 sessões paralelas. Nós estamos agora na última sessão paralela, onde João apresenta a consumação, onde João apresenta como que as coisas se concluem. Ele é mais específico, ele fala do capítulo 19, do começo da história, e aí, a partir do final do capítulo 19, ele já fala sobre a volta de Cristo, e agora ele está apresentando o que nas outras vezes ele não apresentou, que é como será o céu. Então, ele dá até umas especificações das fundações, tudo mais, ele vê que as pedras preciosas estão na fundação. Você pega as coisas mais valiosas que o homem tem aqui e esconde, põe na fundação. Não é importante. Não sei se vocês lembram, a gente já conversou sobre as 4 etapas, da história. Me lembra quais são as 4 etapas da história? Ah, sim. Consideração. Pode, né? Sem problema. Queimada, como é que queimada tem? Executado. A tua palavra escondida no bloco, já tem meu celular para não pegar contra ti. Nova versão atualizada da São Paulo. A história é dividida em 4 etapas. Isso aí. Criação, há quem diga que Gênesis 1:2, aqui a gente vai rememorar muito Gênesis 1:2. Se uma pessoa ler Gênesis 1:2 e Apocalipse 21:22, ela tem uma boa compreensão do que a história bíblica trata. Gênesis 1:2, criação e queda. Não precisa dar de queda no 3. Redenção. No capítulo 21 e 22 de Apocalipse, Deus está mostrando como ele faz nova todas as coisas. Como ele não restaura todas as coisas, mas ele faz nova todas as coisas. O que Deus está fazendo não é um Éden melhorado. O que Deus está fazendo não é um jardim melhorado. O que Deus está fazendo é um novo jardim. Deus está fazendo um novo lugar para os seus salvos, para os seus santos. É isso que Deus mostra. Então, nós vemos a criação, lá em Gênesis 1 e 2. No capítulo 3 de Gênesis, o que nós vemos? A queda, perfeito. Entendeu? Bênção. Queda. Nós vemos a queda. E aí, tudo o que nós vemos até hoje, ao longo da história de ruim na humanidade, é culpa da queda. Repare, eu não disse que é culpa de Adão e nem de Eva. É culpa da queda. É culpa do pecado. De que se queixa o homem? Tudo. Por que o Putin está com a bomba na Ucrânia? Queda. Pecado. Por que o Hamas está atacando Israel? Queda. Pecado. Por que nós estamos vendo aí milhares de tragédias esses dias? Um homem aqui no Brasil pôs fogo na sua esposa. Queda. Pecado. Tudo isso é fruto do pecado. A terra não produzia cardos e abrolhos. A terra não produzia veneno, erva daninha. A terra passou a produzir essas coisas por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Então é o pecado que faz todas essas coisas. E talvez você pense, não, então foi Adão e Eva. Você só pode pensar isso se você nunca tiver pecado. Porque se o pecado não entrasse no mundo por Adão e por Eva, entraria por mim e por você. Que a gente peca. Então, todas as coisas ruins que nós vemos no mundo é fruto da queda. Essa é a resposta. Aí o pessoal fala assim, poxa, se Deus existe, por que existe o coronavírus? Queda. Pecado. Deus não pegou. O problema não é dele, a culpa não é dele. A responsabilidade toda é nossa. E o terceiro? O terceiro é a redenção. O Senhor ele começa a remir os seus. Ele começa a salvar os seus. Ele começa a chamar aqueles que são seus para si. E por último, ele tem 3 nomes. Né? Uns vão chamar de consumação, outros vão chamar de restauração, outros vão chamar de glorificação. Mas os 3 nomes são para a mesma final. Que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. A consumação de todas as coisas. João olha, os inimigos de Deus já foram derrotados no capítulo 19. Os inimigos de Deus já foram derrotados no capítulo 20. Eles já foram lançados no lago do fogo em enxofre,
que é a segunda morte, acabou para o inferno, acabou para a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte, a tua vitória? Acabou. Eles perderam. E agora? E agora o Cordeiro reina com a sua noiva para todo sempre. Então, os inimigos de Cristo foram derrotados. Todas essas coisas já vão acontecer. E o que ele está vendo agora? Uma cidade santa. Desce do céu. Se você voltar para o capítulo 17, quem que eles vão ver no capítulo 17? Quem que aparece na história do capítulo 17? Bom. Para as escutas. Exatamente. A grande meretriz, a grande Babilônia. E ela aparece adornada com pedras preciosas, com púrpura, com coisas que nessa terra se tem muito valor. Já a noiva aparece com a lua sobre seus pés, brilhando como a luz do sol, glorificando o nome do Senhor. Ela desce do céu santa. Tanto a noiva quanto a cidade estão falando do mesmo povo, estão falando dos santos, dos lavados, dos remidos, dos alcançados pelo Senhor. É o mesmo povo, ok? E aí, João ele fala que, João no capítulo 21 de Apocalipse, ele fala que ele vê um novo céu e uma nova, novo céu e nova. Isaías 65, 17, por favor. E só porque a gente fala de Romanos, alguém abre em Romanos 8. Isaías 67. 65, 17. E Romanos 8, do 18 ao 23. Vai. Sim, eu gosto. Já li muito. Pois vejam, criarei novo céu e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então vamos lá, duas coisas aqui rapidinho. Por que não vai ser um novo Éden? Porque no Éden era possível pecar. Aqui no novo céu e na nova terra não. Nesse paraíso não tem mais pecado. E existe uma confusão muito grande em cima das coisas passadas não serão lembradas. As pessoas pensam que vai ter uma espécie de amnésia coletiva. E não é isso. As coisas passadas que Isaías está se referindo é o sofrimento. Tempo de sofrimento. Você não vai ter memória de sofrimento, de pecado, nada disso. O seu novo corpo, ele desconhece o sofrimento, ele desconhece o pecado. Ok? Ele não é suscetível a influências desse corpo pecaminoso. Ok? Até aqui está todo mundo comigo? Até aqui nos ajudou o Senhor? Romanos 8, do 18 ao 23. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de mundo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo está com paciência no momento que Deus vai revelar que os seus filhos da atenção. Então, o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder dos criadores, que uma vez tornará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo gêmeo que são como uma mulher que está em trabalho no carro. E não somente o universo, mas nós que estamos, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos de Deus, que Deus faça como fez aos seus filhos e nos liberte completamente. Para terminar, 2 Pedro 3, 10 ao 14. Segunda Pedro 3, 2 Pedro 3, do 10 ao 14. Para terminar, essa é a exclamação. Não acabou. Não, pode lá. 2 Pedro 3, do 10 ao 14. Pode lá.
Irmão, a esperança de um mundo melhor é antibíblica. Lembra que eu falei com vocês que até o século XVIII, XIX especialmente, havia muitas pessoas que eram pós-tribulacionistas. E o pós-tribulacionista, o que pós-milenista, desculpa, e o pós-milenista, o que ele acreditava? Que através da pregação do Evangelho o mundo iria melhorando e a terra estaria tão boa, o caminho para a volta de Cristo estaria tão preparado que Jesus poderia voltar. Isso foi diminuindo com o passar dos tempos, especialmente no século passado, com o surgimento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o mundo ficou melhor. Bomba nuclear, bomba atômica, o mundo não ficou melhor. Guerra química, Guerra Fria, e muitas pandemias ao longo da história mostraram que o mundo não melhorou. Só que tem gente que fica ainda hoje esperando por um mundo melhor. Deus não virá aqui para fazer esse mundo melhor. O Senhor Jesus vai fazer um novo mundo. Eis que faço nova todas as coisas. Da mesma forma que o Samuel que vai olhar no céu não é um Samuel melhorado, é um novo Samuel. Quando Jesus encontra com Nicodemos lá em João 3, Jesus diz para Nicodemos o quê? Que é necessário nascer de novo. Não é necessário dar uma melhorada, dar um upgrade naquilo que você é, não. Aquilo que você é, descarta tudo e a gente vai surgir uma nova pessoa disso aí. Quem melhora o ser humano é a terapia. Quem melhora o ser humano é o coaching. O Senhor, ele transforma o ser humano. Então, não espere por um mundo melhor. Você não vai ter isso. Daqui para frente, é só para trás. Daqui para cima, é só para baixo. As coisas vão escalonando, piorando, mas Jesus está voltando. Nossa mensagem de conforto não é que o mundo vai se tornar um lugar top. Nossa mensagem de conforto é que esse mundo se autodestrua. O Senhor Jesus volta para buscar sua noiva. E ó, você faz parte desse grupo excelente. Então, João também viu um tabernáculo descendo do céu. E esse tabernáculo, ele aponta para o Antigo Testamento, que era onde a arca do Senhor ficava. E era um lugar móvel. E agora não tem templo. João não vê templo. Ele vê um tabernáculo, que era o lugar da habitação de Deus. E onde é o lugar da habitação de Deus, como João vê? No meio do seu povo. Tabernáculo que desce é o povo. Deus está lá, tabernaculando com o povo. Ou seja, habitando no meio do povo. E o lugar que Deus habita é no meio dos santos. Ok? E aí ele fala no verso 4, que é um dos versículos de Apocalipse que eu mais gosto. E Deus limpará dos vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem clamor, porque todas essas coisas serão passadas. E é isso. Essa é a mensagem de conforto. Se você quiser confortar alguém que estiver passando por uma crise, abra em Apocalipse 21:4 e leia isso para ela. Eu não posso prometer que você vai conseguir o emprego que você tanto sonha. Eu não posso prometer que você vai conseguir a cura que você tanto sonha. Eu não posso prometer que você vai conseguir o dinheiro que você tanto sonha. Mas ainda que você não consiga nada disso, irmão. Apocalipse 21:4. Deus vai limpar os nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Nem choro. O que te faz chorar hoje? Para acabar. É exatamente essa música mesmo. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Já parou para pensar o que seria ser feliz eternamente? Porque assim, a Disney mentiu para você. A Disney termina a história da princesa dizendo o quê? E ambos foram felizes para sempre. Quem é casado aqui? Casado?
Só desde que você não. Quanto tempo você tem de casado? Eu acho que. Quanto vocês casaram quando? 6 anos. 6 anos? 6 anos. Agora, gente, então. Deles para sempre? Oh, Deus. A gente mentiu para vocês, até porque felicidade é um estado. Felicidade não é adverbo, não é um estado. Tem hora que você está, tem hora que você não vai estar. E isso é normal, ninguém tem que pensar de você porque não está feliz. Faça igual a Smith, viva a procura da felicidade. Essa aqui tem cultura, vai pegar. A gente mentiu para você. A gente não tem a noção do que é ser feliz eternamente, mas a gente vai ter. Glória a Deus. É por essa causa que a gente vive. Não é pela quantidade de dinheiro que Deus pode me dar. Não é pela quantidade de saúde que Ele pode me dar. É porque eu vou chegar num lugar que eu não vou sofrer mais. Jennifer, não botou um boleto para pagar. Isso é paraíso. Um lugar que não tem boletos. Calma, vai chegar a sua hora. Daqui onde está vendo, aqui na gravação, teve um adolescente que falou aqui, aí eu não pago boleto. Espera, porque admitirá e não tardará. Glória. Daqui a pouco ele vai pagar os 100. Meu filho, eis que faço nova todas as coisas. As coisas estão terminadas como elas eram, e agora o vitorioso herdará todas essas bênçãos que o Senhor conquistou na cruz para nós. Só que aí a gente chega no verso 8, e João começa a falar do grupo que não estará presente nessa herança que nós vamos receber de Cristo. Qual é esse grupo? Em algumas traduções vai estar os tímidos e outras os covardes. Calma, irmão. Calma. Na tradução que aparece tímido, não é? Eu sou introspectivo, eu não vou para o céu. Introspecção não é pecado. Tá? Calma, se você é tímido. O que João está falando é dos covardes. E o que seria ser covarde? Na linguagem bíblica, os que retrocedem, os que voltam para trás. Esses são os covardes. Os covardes, ou seja, os que voltaram atrás. Os incrédulos. João ele fala também disso na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 19. Estavam entre nós, mas saíram do nosso meio, porque nunca foram dos nossos. Esses são os covardes, os que voltaram atrás, os que retrocederam. Os incrédulos, aqueles que ouviram essa palavra e não creram. E, irmão, eu estava conversando com o Mateus essa semana. Eu geralmente me proponho alguns desafios semanais. Estava conversando com o Mateus essa semana e não acredito em Deus. Eu falei, você acredita em Jesus? Acredito em Jesus, eu sou um personagem histórico. Eu falei, você acredita em Deus? Teu pai e o filho são um. Não, mas Jesus não era Deus. Eu falei, segundo a Bíblia era. Qual livro fala de Jesus? A Bíblia. Então você acredita nesse personagem. Então vamos lá. Que ano que a gente está? É sempre a minha pergunta. 2023. 2023 por quê? Depois de Cristo. Então, peraí. Alguma coisa aconteceu para esse charlatão mudar a história da contagem de anos da humanidade. Esse que não era Deus, que é um mestre, para os testemunhos de Jeová, ele é um profeta. Na verdade, ele é a primeira criação de Deus para os testemunhos de Jeová. É a primeira criação. Para os mormons, não, como é que é o nome? Gente, Maomé. Os muçulmanos. Para os muçulmanos, Jesus é um profeta. Para os kardecistas, Jesus é um mestre do amor, é um mestre da lei, é um exemplo de pessoa. Para nós, ele é Deus. É Deus. E a Bíblia apresenta Jesus como Deus. João, novamente, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Criou todas as coisas e nada do que foi feito sem Ele se fez. Paulo vai repetir a mesma coisa aos Colossenses. Ele criou todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem não pode ver Deus, olha para Jesus. Ele é Deus. Então, querido irmão ateu que você está assistindo aqui, se você acredita em Jesus, automaticamente você acredita em Deus. E aí, os incrédulos que insistiram em lutar contra essa mensagem, também não vão herdar.
corruptos ou abomináveis, dependendo dessa tradução. Está vendo que se eu preciso do Facebook fazer questão para o político corrupto? Jesus vai cuidar dele. Jesus vai cuidar dele. Olha, Jesus vai cuidar. Os assassinos, você já matou alguém? Tem certeza? 1 João 3, verso 15. Olha só o que diz esse texto, sabe? 1 João 3,15. Alguém lê, por favor? 1 João 3,15. Lembra que os assassinos fazem parte desse grupo que não vão herdar. Eu odeio o seu irmão era assassino. Vocês sabem que o assassino tem que ser. Vamos lá. Quem odeia seu irmão é... Oi. Eu leio. Sim. Silêncio no céu. Socorro. Socorro. Te pergunto novamente, algum momento da sua vida você já foi assassino? Aos sexualmente impuros, e aí algumas traduções já estão fornicados, sexualmente impuros. Como é que está na tradução de vocês aí? Os fornicadores. Fornicadores, é isso aí. A palavra lá é porneia, de onde deriva a nossa palavra pornografia. Porneia, que algumas traduções da prostituição, fornicação, é tudo a mesma coisa. Toda relação sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher é impureza sexual. Qualquer coisa fora do casamento de um homem e uma mulher é impureza sexual. E os impuros, não é nada. Eu sou homem, estou com outro homem. Você não vai herdar. Ciência, não vai herdar. Eu sou mulher, estou com outra mulher, não vai herdar. Eu não casei, mas eu quero ter. Não vai herdar. Não vai herdar. Eu não casei, mas eu faço sozinho. Também não vai herdar. Eu não quero aprender nada, né? A começar a gravar seria uma coisa que poderia ser usada contra mim. Qualquer relação sexual, repito isso, fora do casamento entre um homem e uma mulher, é impureza, é prostituição, é a porneia e é abominável diante de Deus. E por isso, essa pessoa não vai herdar. Aos feiticeiros, já fez algum feitiço alguma vez na sua vida? Já fez feitiço? De repente a igreja não aprende com não, também. Mas eu vou colocar todo mundo no meu pacote. 1 Samuel 15, verso 23. Verso 23. Na tradução do Bel está lá escrito rebelião, em algumas traduções está escrito desobediência. Samuel repreendendo Saul. Saul resolveu tomar o lugar do sacerdote, foi repreendido por Samuel. Samuel fala para ele, lembra aquele texto que minha mãe sempre falou isso para mim: obedecer é melhor do que sacrificar. É o verso anterior, verso 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Está vendo como você não precisa fazer o que você tem um sono para ser um feiticeiro? Basta ser desobedecer. Porque o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. Uma voz antiga dizia que o problema do crente está em 4 letras: O, B, D, C.
Tem problema com isso. A gente é igual os homens. Não é você com obediência à palavra. A palavra é muito clara, a gente manda fazer aquilo que é melhor. A gente faz aquilo que a gente quer, depois quebra a cara e faz a nossa opção. Faço aquilo que eu quero e depois jogo na conta de Deus. Para a gente terminar esse verso 8, tem que avançar para as aulas. Os idólatras, deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, duas. Qual é a última coisa que você larga antes de dormir? Você também responde, não, só pensa. Qual é a primeira coisa que você pega quando acorda? As pessoas acham que prostração e idolatria só é imagem de exibição. Cuidado. Tem muita gente idolatrando muita coisa. Para simplificar a idolatria, tudo aquilo que você põe à frente, irmãos. Isso é idolatria. Tudo que você põe à frente de Deus é idolatria. Tem gente que idolatra o futebol, tem gente que idolatra a Netflix, tem gente que idolatra videogame. O cara diz que é crente, tem a capacidade de passar 3 horas jogando no PlayStation. E não tira 15 minutos de orar. Olha a proporção que eu estou falando, gente. Deveria ser 3 horas orando e 15 minutos no PlayStation. Depois você vai falar que Deus é mais importante que o videogame. Não. Abra no seu celular, no usuário de Instagram, vai lá no seu tempo de atividade, vê quanto tempo você está gastando curtindo no Instagram, depois para e pense quanto tempo você está gastando de oração, quanto tempo você está gastando com a palavra. E a gente acha que idolatria é só uma imagenzinha de um santinho. Só que a gente está idolatrando um monte de coisa. Por quê? Porque a gente está colocando um monte de coisa à frente de Deus. Sabe, sem meu marido eu não vivo, sem minha esposa eu não vivo, cara, eu não vivo sem Jesus. Não estou pregando de vossa, por favor. Só que a gente acaba colocando a pessoa num pedestal e passa a idolatrar aquilo ali. Só que talvez você não saiba, um dia essa pessoa vai morrer. Talvez você morra primeiro. E aí vai casar com o outro. A gente fica colocando repetidas vezes coisas à frente de Deus e acha que nosso coração não é idólatra. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Eu amo futebol, irmão. Amo futebol. O futebol não pode ser mais importante na minha vida que Jesus. Não pode. De maneira nenhuma. Por isso que tem dia que meu time está jogando, eu estou aqui. O horário que meu time está jogando, eu estou aqui. E não estou aqui com a cabeça lá, não. Eu estou aqui, não quero estar aqui, porque isso aqui para mim é mais importante, é mais valioso do que aquilo lá. Não adianta também estar aqui com a cabeça lá fora. O famoso crente girafa, o corpo está dentro, a cabeça lá fora. É que quando a gente lê isso aqui, a gente coloca de uma forma muito distante da nossa. Não é. E por último, os grupos que ele fala aí no versículo 8, os mentirosos. E talvez pareça não, mas eu não sou mentiroso. Toda meia verdade é uma mentira completa. Só esse quadro que eu faço aqui. E todos esses grupos serão lançados no lago de fogo. E aí, no verso 9, aparecem os anjos que tinham uma das 7 trombetas. Desculpa, tinha uma das 7 taças. E aparece novamente. E novamente a noiva, a cidade, que representam o mesmo grupo, elas aparecem novamente. E aí, irmão, tem gente que vai para a simbologia, porque o topázio significa isso, porque a ametista significa... Não foca nisso. Não, porque são 12 tribos, 12 portas, aí 12 vezes 12 dá 144. Não. Isso tudo aqui é simbólico. Simbólico. Sabe? É que pedra preciosa no céu não tem valor nenhum. Aqui o pessoal se mata por causa disso. No céu não tem valor nenhum. Nenhum. Lembra que Jesus falou sobre João Batista?
Na terra, nascido de mulher, não houve, nem haverá, semelhante a João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Que aquilo que, justamente quando os discípulos estavam querendo saber quem era o maior, aquilo que a gente estima por muito valor, e nada se compara com o que tem no céu. Paulo disse, estou certo, que as aflições desse mundo não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Uma das provas disso é que Estevão estava tomando pedrada, irmão, mas ele estava vendo Deus. E aí, as pedradas não fizeram Estevão desviar, porque ele estava olhando para o céu, vendo Deus, Jesus sentado lá de Deus. E aí você imagina, ele tomando pedrada no seu corpo físico, falando, Pai, perdoa se o pessoal não pensava em casa. Que maravilha é essa que Estevão viu? Ao ponto de anestesiar a dor das pedradas. Para lá que a gente vai, né? Essa é a realidade que a gente vai viver. É por essa causa que nós temos que batalhar. Não é batalhar contra o outro, não, é batalhar contra nós. O único homem que você tem que lutar contra é o que você vê no espelho. É o único. E esse aí que está querendo te derrubar. O problema não está lá de fora, não. O problema está aí. Certa vez os fariseus foram reclamar com os discípulos, com Jesus, porque os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. E aí Jesus ele fala, olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai pela boca. Então cuidado, teu mal, irmão, está aí. Está doidinho para te derrubar. A cidade santa, já chegando no verso 23, ela não precisa de lâmpada. E por que ela não precisa de lâmpada? Porque o próprio Cristo é a luz. E lá só estão aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E aí, se a gente voltar no capítulo 13, no verso 8, de Apocalipse, João vai dizer que todos adorarão a besta, exceto aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A mesma história aparece no capítulo 17. Que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Beleza. Então, quem está com o nome escrito no livro da vida, vai para o céu. Excelente. Vamos saber que o nome está escrito lá. Essa é a pergunta. Tá, eu sei que quem está com o nome lá vai para o céu. Mas como eu sei que meu nome está escrito lá? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta para vocês. Vou ajudar. Lucas 10, ali próximo do verso 20, Jesus tinha mandado seus discípulos para pregar, para ensinar de 2 em 2, e eles voltam trazendo os relatos para Jesus. Era Jesus, no teu nome, expulsamos demônios, no teu nome, curamos. Aí Jesus falou assim, ok. Mas não vos alegrem por isso. Alegrai-vos por saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Como que eu sei que meu nome está escrito lá, irmão? Como que eu sei que meu nome está escrito lá? Alguém já viu o seu nome escrito no livro da vida? Alguém já viu o livro da vida? Então, como que você sabe que o seu nome está escrito lá? É fácil. 2 vertentes. É? Fé. Fé. Como que eu sei? Eu nunca vi o livro? Eu creio. Pelas relações? Sal. Por meio da? É. Como que eu sei? Eu creio. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que ele ressuscitou. Eu creio que ele está sentado na destra do Pai. Eu creio que ele vai voltar para me buscar. Aí fala assim, nossa, mãe, show. Então eu creio. Vou viver minha vida como eu quiser, mas eu creio. Pera lá. Tiago, capítulo 2, verso 17 e verso 18. Abre lá, por favor. Tiago? 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Explicando, o que você faz revela o que você crê. Mostra-me tua fé sem obras, e as minhas obras revelam a minha fé. É o que Tiago diz. O que você pratica demonstra o que você acredita. A forma como você vive demonstra ou não a fé que você diz ter. Você crê que Jesus é o Senhor? É o que muitos creem. Eu creio. O que eu faço? Eu vivo de acordo com a minha fé. É o que Paulo fala aos Filipenses. Vivam de acordo com aquilo que vocês já aprenderam na fé. Você crê? Você tem fé que o seu nome está escrito no livro da vida? Agora, as suas obras revelam a sua fé? A forma como você vive revela a sua fé? Novamente, não é fazer para ser salvo. Você é salvo. Então a sua vida tem que revelar que você é salvo. Porque se a sua vida não revela que você é salvo, desculpa te dar a informação, você ainda não é salvo. E aí você pode ser um convencido, mas ainda não é um convertido. Como eu falei na última semana, isso aqui não é tempo de contribuição, irmão. Não é quantidade de vezes você vê a igreja, não. Não, senhor, mas aquele dia lá eu fui no culto. Quem te disse que ir no culto é o suficiente, irmão? Se você não for transformado, se a sua vida não revela aquilo que você crê, aquilo que você fé que você diz ter, você não tem essa fé. Crer e ser, na linguagem bíblica, é exatamente a mesma coisa. Crer e ser, na linguagem bíblica, é exatamente a mesma coisa. Então, quem crê, quem não crê, né? Mas eu pergunto, teu nome está escrito no livro da vida? Agora não está escrito no livro. Teu nome está escrito no livro da vida? Sim. Eu creio. Eu creio que o nome está escrito lá, não pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. E agora? Agora tem que andar de acordo com isso. Eu preciso andar com o mundo salvo. O Senhor me salvou, não preciso andar com o mundo salvo. Amém? Alguma dúvida, algo a acrescentar? Esse é o momento.